Santa Casa e você. Apoio. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Unilaser. Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Anjo Corpore. Instituto de Medicina Cardiovascular. Crismed. Compromisso com a saúde. E Early Kids Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Clínica Multimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Olá, boa noite a você, feliz ano novo, tudo de mais saudável para você nesse ano que começa. O programa Santa Casa e Você já está no ar. Hoje nós vamos na abertura da nossa temporada de 2017. Recebemos aqui o médico Carlos Bernardes, que é chefe do setor de cirurgia vascular da Santa Casa de Santos e também professor na universidade, na Unimes. Dr. Carlos Bernardes, feliz 2017, muito obrigado por inaugurar esse novo ano aqui, espero que esse ano tenha muita saúde aí para os nossos telespectadores, para o senhor também, muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite e espero que 2017 seja bem melhor para a área da saúde, da educação, da segurança e de tudo mais que o nosso país precisa. Muito bem lembrado. Dr. Carlos Bernardes, nós infelizmente, vamos falar de um assunto que acometeu a ex-primeira-dama, a esposa do ex-presidente Lula, a dona Marisa Letícia, que teve um AVC hemorrágico e que, por conta disso, teve uma complicação e, infelizmente, não está mais entre nós. Eu queria que você explicasse um pouco, porque quando acontece, infelizmente aconteceu com ela, mas quando acontece com uma pessoa famosa, é importante para a gente alertar as pessoas de como se prevenir a respeito dessa doença, que é uma doença silenciosa e geralmente fatal. Se não é fatal, deixa muitas sequelas. Eu queria que o senhor explicasse um pouco do AVC. O acidente vascular cerebral, ele pode ser hemorrágico, como foi da dona Marisa, ou pode ser isquêmico. O isquêmico é um pouquinho melhor, no sentido de que há a possibilidade de estar estabilizada a doença no cérebro do paciente e ser tomada uma série de condutas para a sua resolução e a sua melhora. Enquanto que a dona Maria foi um AVC hemorrágico, e essa hemorragia às vezes é difícil de ser controlada, dependendo do tamanho do aneurisma. Que ela tinha um aneurisma cerebral que havia sido constatado há 10 anos atrás. Então ela já tinha uma predisposição, já tinha um problema. Já tinha esse problema. E foi constatado há 10 anos atrás, e através de exame, o principal hoje em dia é ressonância magnética, então eles conseguem detectar a localização do aneurisma e as condutas a serem feitas. Eu acredito que, como não foi tomada nenhuma providência do ponto de vista de correção desse aneurisma, ou a sua localização dentro do cérebro era muito difícil de ser abordado, ou então as condições clínicas
da paciente, então não possibilitavam um tipo de tratamento. Ela era hipertensa, dona Marisa? Dona Marisa já era hipertensa e a pressão arterial é um fator de risco nesses casos. E a pressão arterial, ela está também diretamente relacionada ou com algum fator do próprio organismo da Dona Marisa, que está aumentando essas substâncias vasoativas como a adrenalina, noradrenalina, ou então muito estresse, que ela deu ter passado ultimamente, e esse estresse pode ter aumentado a pressão arterial. Pressão arterial, então, nós temos aqui que lembrar que o normal varia de 110 até 160. Isso quer dizer, se a pressão arterial tiver mais que 110 ou 110, a pessoa já tem que fazer algum tratamento, ou com o clínico geral ou com o seu cardiologista. É a famosa 11/8. 11/8 seria o ideal, como o Guto está muito bem colocando. E se tiver mais do que 160 ou igual a 160, é o mesmo caso. E 11/8 seria o ideal. Voltando um pouco, doutor, o que é um aneurisma? Aneurisma é uma dilatação da artéria. E essa dilatação ela ocorre em decorrência de fraqueza dos componentes da parede arterial, que nós temos a íntima, a média e a adventícia. Então, a camada, muitas vezes, de sustentação da artéria, elas têm uma falta de colágeno e elastina, que são as substâncias que dão a consistência da parede de artéria. Quando há uma diminuição congênita nesses pacientes, então ela se torna mais fraca e ela pode se dilatar principalmente nas regiões de bifurcação da artéria. Para facilitar um pouco o entendimento, por exemplo, uma artéria que nós temos aqui no pescoço, a carótida comum com a carótida interna e externa, seria um desses casos. A mesma coisa no cérebro, então tem várias artérias, que eu não vou entrar agora em detalhe, que haveria necessidade de ter uma reunião muito maior com o meu amigo aqui, Guto, e nós teríamos que também trazer diapositivos para poder explicar para os telespectadores. Então, toda região que tem uma bifurcação dentro do cérebro, as artérias cerebrais, que nós temos a anterior, posterior e medial, são as artérias cerebrais principais. Então, essas artérias, às vezes, na bifurcação, podem ter aneurisma, e esse aneurisma pode, então, conforme o caso, eles podem se romper. Então, a pessoa pode conviver com esse aneurisma desde que ele esteja, digamos assim, controlado. Exato. Ela tem que tomar cuidado justamente com esses picos, ou da pressão arterial, ou também de um aborrecimento, de uma forte emoção, que pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Né? A pessoa pode ter uma grande felicidade e também acontecer. Isso, a gente, para os mais antigos, para os mais leigos, é o famoso derrame. Né? Quando se rompe... É o derrame. O AVC da Dona Marisa foi um rompimento desse aneurisma. Esse aneurisma dentro do cérebro. Nós podemos ter, só a título também de ilustração, podemos ter aneurisma na aorta abdominal ou na aorta torácica também. Hoje em dia, com o aumento da sobrevida das pessoas, então nós podemos ter dilatações, não sei se o público telespectador vai entender, mas do vaso principal que nós temos no tórax, que é a aorta torácica, ou a aorta abdominal, que é dentro do abdômen da pessoa. E essas artérias podem se dilatar também, e tem que ser feito o tratamento adequado, ou então acompanhamento, como o Guto também colocou, se o diâmetro da artéria não for muito grande. Então, a imprensa noticiou, doutor, que a Dona Marisa, ao passar mal, foi encaminhada para uma UPA, para uma unidade de pronto atendimento. E depois, constatada a gravidade do problema, ela foi transferida para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ela foi atendida numa UPA em São Bernardo. Esse procedimento realmente é o procedimento correto que tem que ser adotado, até para as pessoas que estão nos assistindo também ficarem informadas a respeito disso? A meu ver, eu acredito que a Dona Marisa deve ter tido um desmaio repentino, e que a família, claro, fica sem saber o que aconteceu. Deve ter chamado uma ambulância de emergência, e a ambulância de emergência sempre tem um médico, e esse médico deve ter feito um histórico com as pessoas que estão em volta,
ou com o ex-presidente Lula, ou com algum parente dela lá na casa dela. E como ela já tinha um aneurisma cerebral, que eles já sabiam, pelo menos a imprensa noticiou, então deve ter levado para o pronto-socorro, provavelmente para fazer algum tratamento já imediato, um acesso vascular, colocação de soro, ou alguma medicação para baixar a pressão dela, se a pressão dela estivesse maior que como eu já relatei anteriormente. Então, eles levaram para o Sírio-Libanês, que é um grande centro médico do nosso país. Então, o primeiro momento é estabilizar o paciente e aí, com ele estabilizado, fazer a transferência para o local especializado. Perfeito, doutor Carlos Bernardes. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje nós recebemos o chefe da cirurgia vascular da Santa Casa de Santos, o médico Carlos Bernardes, que também é professor universitário. Doutor Carlos, no primeiro bloco nós falamos a respeito do problema que infelizmente
acometeu a ex-primeira-dama, dona Marisa Letícia. E agora eu queria conversar com o senhor a respeito da importância dos familiares, das pessoas que têm algum problema, independentemente de ser problema cardíaco, problema vascular, a importância das pessoas manterem o rol de remédios próximo, num lugar visível, para quando chega um momento, infelizmente ninguém quer isso, mas pode acontecer, as pessoas têm que estar prevenidas, quando chega o atendimento, geralmente é uma ambulância de emergência, um SAMU, a importância de ter essas informações para o médico, para o socorrista que chegam ali naquele momento que é o crítico, eles terem a informação da medicação adequada que aquela pessoa está tomando e do que ela pode e do que ela não pode tomar em relação a medicamentos e o histórico se ela já teve outras doenças. Queria que o senhor falasse a importância dessas informações. Essa sua colocação, viu, jornalista Guto, é importante pelo seguinte, porque muitas vezes o paciente ele se atém às caixinhas dos remédios. Então, eles devem escrever todos os remédios com uma letra bem legível, num papel, e esse papel é um papel simples, mas que facilite a sua leitura, e ele deve estar em locais da casa que possibilite, se a pessoa tiver um mal súbito, de ter fácil acesso, ou para algum parente que esteja acompanhando essa pessoa, ou pela própria empregada. A empregada, às vezes, pode fornecer esses elementos. Então, esses medicamentos são importantes para a pessoa, para o médico que chegar de emergência, saber se essa pessoa está tomando algum remédio para pressão arterial, se está tomando antiadesivo plaquetário, que nós chamamos, por exemplo, AS. O AS, nós temos que sempre lembrar, é excelente antiadesivo plaquetário, previne até infarto do miocárdio, ou infarto até cerebral. Mas, por outro lado, ele pode também afinar um pouco o sangue e pode dar sangramento, principalmente gástrico, o AS. Então, isso é importante a gente também ter essa ideia. O plantonista também tem que ter esse conhecimento. Se o paciente está tomando algum anticoagulante que nós chamamos é o Marevan, por exemplo, nome comercial, a substância é varfarina, ou se está tomando o Xarelto, que é a rivaroxabana. Esses anticoagulantes, em pessoas como a dona Marisa, claro, deveria ter sido suspenso antes, porque eles aumentam o sangramento no cérebro, principalmente, como o caso dela, que ela teve uma hemorragia cerebral. Ou se tiver algum sangramento digestivo em qualquer outro local. A heparina entraria nesse rol também? A heparina também é anticoagulante, então é interessante esses elementos para o colega que chega de emergência, analisar e orientar o paciente. Nesses casos, como nós colocamos, o paciente vai para um serviço de emergência, faz um acesso vascular, às vezes há necessidade de uma sonda vesical, às vezes é importante, então, intubação, isso é importante, intubar. Hoje em dia, todo pronto-socorro, esse que a dona Marisa foi em São Bernardo, ele deve ter intubado a dona Marisa, porque ela fez um desmaio, que eles não sabiam qual era a causa, mas tem que fazer uma intubação para liberar a respiração do paciente, porque senão ele pode morrer por uma parada respiratória. Então, eu acho que é importante esses dados num momento assim de emergência, para poder o médico de plantão ter uma orientação e atender adequadamente o paciente, principalmente os pacientes acima dos 50 anos, né? Então, essas pessoas devem ter e não ter preguiça de escrever num papel. Doutor, agora falando um pouco da tecnologia, o senhor não acha que no século XXI não seria muito mais prático, poderia ajudar a salvar muitas vidas, algum dispositivo, alguma pulseira com chip, com todas essas informações, e o paciente aí quando desse entrada, ou numa unidade, ou no próprio atendimento do SAMU, o médico ali na hora tivesse toda essa leitura online? O jornalista Guto já está querendo... Estou sonhando muito alto. Estou sonhando muito além da nossa era, pelo menos na nossa década, se bem que já avançou muito, né? Mas eu acho que no momento ainda, o que facilita é o lápis ou a caneta e escrever no papel. Mas seria o ideal, claro. Ajudaria muito, porque é uma fração de tempo muito curta para o médico montar o quadro e aí agir.
Mas eu acho que, por enquanto, ainda que eu saiba, nós não temos esse esquema tão assim avançado, né, dentro da tecnologia. Mas seria o ideal. A importância... Pode completar, doutor. Não, eu só gostaria de se lembrar que a dona Marisa também teve uma trombose venosa na perna. E essa trombose venosa na perna, ela tem que ser tratada, porque senão pode soltar êmbolos que vão se localizar no pulmão e a pessoa acaba morrendo por uma embolia pulmonar. E o melhor tratamento seria a anticoagulação, a heparinização, como o Guto já colocou aqui. Só que a dona Marisa não poderia tomar a heparinização porque ela teve um AVC hemorrágico. Então, qual foi a saída dos colegas do Sírio-Libanês? Foi a colocação de um dispositivo, um tipo de o que nós chamamos de um guarda-chuva, dentro da veia cava. Que a veia cava é uma veia importante no abdômen e que traz o sangue em direção ao pulmão. Então é colocado esse dispositivo que parece uma peneira e que impede que os coágulos vão para o pulmão. Que o sangue um pouco mais... um guarda-chuva, Mas ele evita que aquela parte que vai causar o entupimento passe... Que passe e vá para o pulmão. A importância de se prevenir esse tipo de doença, doutor. O que as pessoas devem fazer? Não fumar? Existe, enfim, uma prevenção para esse tipo de situação? A prevenção de trombose venosa é evitar que a pessoa tenha uma vida muito sedentária. Então a pessoa deve fazer algum tipo de exercício físico, pode ser até uma simples caminhada, mas deve fazer exercício físico para prevenir trombose venosa no seu membro inferior. E, conforme o caso, se a pessoa tiver uma trombofilia, que nós chamamos, uma predisposição a ter trombose, que são alguns elementos do sangue, por exemplo, como a proteína C, proteína S, antitrombina 3 e fator 5 de Leiden. Então, são algumas substâncias que predispõem essas pessoas a terem trombose venosa, geneticamente ou até por ascendentes. A pessoa herda essas alterações. Então, essas pessoas têm que tomar ou um AS ou, então, o clopidogrel, que é o antiadesivo plaquetário. Não há necessidade de tomar anticoagulante inicialmente, só depois, se houver a possibilidade. Pessoas acamadas, como a dona Marisa, teria que ter colocado algum modelo, deve ter sido colocado no Sírio-Libanês, um modelo de perna, tipo uma bota, e essa bota, então, tem um sistema eletrônico que ela infla e desinfla. Ela já faz um massageamento na perna do doente. Ela comprime e depois expande. E também tem que ter um serviço, hoje em dia, de fisioterapia muito eficiente, que o hospital lá deve ter. Aqui na nossa região também nós temos. De ser feita fisioterapia, pelo menos, nessas pessoas acamadas, umas 3 vezes por dia, para evitar que haja trombose. Quem tem varizes está mais predisposto a ter esse tipo de problema? Quem tem varizes, as varizes que muitas pessoas acham que é uma doença assim, sem nenhuma importância. As varizes são veias dilatadas do sistema venoso superficiais, parecem umas cordas na perna, e elas ficam mais lentamente, elas fazem com que o sangue percorra dentro delas bem lentamente. E essa lentidão dessas veias pode levar a uma trombose, uma flebotrombose, uma trombose interna. Então, esses pacientes com varizes, eles devem ser tratados com vasculares. Na nossa região, acho que nós devemos ter uns 30 vasculares, ainda bem, né? E devem tomar flebotônicos e, na maioria das vezes, tem que fazer algum tipo de operação. E já adiantando um pouco, aproveitando aí a colocação do nosso grande jornalista Guto, hoje em dia, não sei se saiu uma matéria também, o pessoal, tem sempre alguém que fica buzinando nas nossas orelhas, me informaram que alguns pacientes, não sei se são todos, mas alguns pacientes em São Paulo do SUS, eles estão sendo tratados somente com uma espuminha nas varizes. Não estão fazendo a cirurgia? Não estão fazendo a cirurgia. Na minha opinião, eu acho que é um pouco complicado, porque esse tipo de procedimento tem que ser tomado um cuidado maior, tem que ser usado um ecodoppler, quer dizer, é claro que a equipe não vai ter que ser uma equipe bem treinada, mas pode dar trombose, essa substância
pode atingir o sistema venoso superficial, que são essas varizes, para o sistema profundo e dar uma trombose no paciente. Então, na minha opinião, ainda o ideal, como nós temos feito, são cirurgias convencionais, que é a retirada das varizes e, quando necessário, a safena também. A safena, eu quero lembrar, é claro que hoje em dia, após o exame ecodoppler, que é o ultrassom das veias, hoje em dia todo mundo sabe desse exame, esse ecodoppler, então, nos dá com precisão se as veias estão insuficientes e o local que deve ser retirado. E a cirurgia convencional, como esses colegas querem colocar, isso foi bom o Guto lembrar, porque saiu acho que na mídia ontem ou hoje, que parece que vai deixar o doente pronto para trabalhar no dia seguinte. Não é verdade. Isso aí tem que ter um tratamento também adequado para poder depois a pessoa voltar ao seu trabalho. E as cirurgias convencionais, em cerca de 15 dias também já pode trabalhar com uma meia de varizes e vai trabalhar esse problema. Então eu acho que, na minha opinião, já aproveitando aqui, por favor, nós estamos começando 2017, a cirurgia convencional ainda é excelente, muito segura para o paciente, e o que incomoda um pouco é um pouquinho mais de hematoma, mas isso aí é absorvido e recuperado rapidamente. Com o tempo isso... Mas foi interessante a sua colocação aí. Doutor, infelizmente o nosso tempo acabou. Queria agradecer demais aqui o primeiro programa de 2017 com o senhor aqui, Carlos Bernardes. Acredito que passando muita informação positiva para o nosso telespectador. Doutor Carlos, muito obrigado e volte mais vezes. Quando puder, estarei às ordens de você para poder esclarecer o público telespectador. Muito obrigado. Santa Casa e você fica por aqui, nós voltamos no próximo programa. Até lá. Santa Casa e você. Apoio. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Unilaser. Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Anjo Corpore. Instituto de Medicina Cardiovascular. CrisMed. Compromisso com a saúde. E Early Kids Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A CrisMed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. CrisMed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br.